Olá, povo católico. Vou aqui dar mais uma sequência nesse estudo dos 10 mandamentos. No último vídeo falamos aí sobre os 3 primeiros mandamentos que se referem diretamente ao nosso fim, que é Deus. Esses mandamentos, nos ensinam a caridade com o próximo. Tomados, porém, em sua plena extensão, levam igualmente a Deus, que é a razão de amar o nosso próximo. São João diz: quem não ama seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus que não vê? Então, do 4º ao 10º mandamento é a relação do homem para com seu próximo. É o homem se relacionando, amando a Deus através do próximo. O 4º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para teres vida longa na terra que o Senhor teu Deus há de te dar. Esse preceito ele é muito vasto. Além daqueles que nos geraram, nosso pai, nossa mãe, nossos genitores, muitas pessoas são as que devemos venerar como se fossem nossos pais em razão de sua autoridade, de sua posição, de sua benemerência, do seu cargo ou função importante que, por sua vez, devem dividir a tarefa dos pais, cujo cuidado principal é conseguir que seus subordinados tenham uma vida honesta enquadrada na lei divina. Devemos amar nossos pais de modo que esse amor se reflita ao Pai Celeste, que é o Pai Criador de todos os homens, mas sem perder de memória a advertência. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Também são nossos pais os superiores eclesiásticos, aqueles que receberam uma jurisdição, uma delegação de poderes, o governo geral da nação. Superiores eclesiásticos, lógico, se referindo aos bispos, aos padres, ao papa. Aqueles que receberam uma jurisdição, as autoridades jurídicas. Vamos dizer, na nossa realidade hoje, os magistrados. Quem recebe algum tipo de delegação de poderes, aos líderes das nações, mas sempre sem esquecer a advertência: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Outros sim, chamados de pais, tutores, educadores, curadores, reis, príncipes, magistrados, mestres e anciãos. A todas essas pessoas nós devemos amar e honrar para cumprir o mandamento de Deus. Sempre necessário lembrar que, em primeiro lugar, os que nos puseram no mundo, pois a eles é que a lei divina se refere de modo particular. A honra que tributa-se a nossos pais, aos nossos geradores, se refere a Deus, pois os homens acatam a preeminência do cargo, por ser esta um reflexo de Deus que, confiando-lhes um exercício de um cargo público, se serve deles como ministros de seu poder. Lógico que isso é em uma sociedade como ela já foi no passado, né? De formação católica, fundada pela Igreja. Não essa sociedade apóstata, democrática, sem nenhum tipo de certeza e nem convicção maior. Honramos nossos pais quando nos afervoramos em pedir a Deus para que tudo lhes corra prosperamente. Abandonam essa doutrina os exemplos de pessoas muito virtuosas. Abonam essa doutrina. São pessoas que dão ênfase, que são exemplos disso, exemplos dessa virtude. Isaac submeteu-se humilde e sem relutância quando seu pai foi levá-lo ao holocausto. Gênesis 22, 9. Lógico que esse holocausto foi um teste que Deus fez
ao pai de Isaque. Honramos nossos pais imitando-lhes os bons exemplos e costumes e também quando pedimos e colocamos em prática seus conselhos. Logicamente que não é qualquer conselho, conselhos justos, baseados na própria lei de Deus, claro. Honramos igualmente nossos pais quando os socorremos, ministrando-lhe o necessário para a sua manutenção, e posição social, a sua sobrevivência da forma mais digna possível. Os deveres da piedade filial devemos cumpri-los, sobretudo quando os pais caem em doença perigosa. Cumpre-nos cuidar que nada se omita a respeito da confissão, do sacramento da confissão. Não devemos deixá-los morrer sem esse sacramento, se for caso de morte, claro. E dos mais sacramentos que todos os cristãos devem receber quando a morte está iminente. Agora sim, a gente está falando de um caso mais onde a situação vislumbra-se, que a probabilidade maior seja no falecimento. Devemos fortalecê-los e aconselhá-los quando enfraquecidos na fé. Presta-se honra aos pais quando falecidos, fazendo-lhes os funerais, promovendo com dignas exéquias, preparando uma honesta sepultura, garantindo os sufrágios e missas aniversárias, executando fielmente as últimas vontades. Vamos aqui a fazer uma observação. Por mais estranho que pareça, nunca poderá haver uma razão suficiente para negar às autoridades o devido respeito, ainda que nos persigam com rancor e hostilidade. Davi nulo dar a entender com as palavras: eu era pacato com os que odiavam a paz. Salmo 119, versículo 7. Segunda observação também que devemos fazer. Deus deixou também penas gravíssimas aos filhos ingratos e impiedosos, pois está escrito: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Êxodo, capítulo 21, versículo 17. E quem acabrunha seu pai e foge da sua mãe é um infame e desgraçado. Provérbios, capítulo 19, versículo 26. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe verá sua candeia apagar-se no meio das trevas. Provérbios, capítulo 20, versículo 20. Daqueles, porém, que não obedecem aos sacerdotes, está escrito: quem se ensoberbece, quem se enche de soberba, não obedecendo ao sacerdote, que nesse tempo ministra ao Senhor, teu Deus, tal homem seja por sentença do juiz condenado à morte. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 12. Lógico que eu não vou ficar repetindo, Mas já repetindo. Tudo isso quando o sacerdote faz aquilo que Deus confiou-lhe a fazer. Não é bem como hoje, que a gente vê aí um sacerdote contrariando cinicamente a lei de Deus. Ele mesmo, que era para ser o ministro de Deus, ele mesmo contraria a lei de Deus, abençoando a torpeza de atos infames, não condenando erros, apoiando até essa política aí, como a gente está vendo agora até na própria campanha da fraternidade, apoio a movimentos gays, lésbicas e demais atrocidades contra a divina lei. Não é esse tipo de sacerdote que a gente deve obediência. Devemos respeito ainda assim por eles serem por eles representar a quem eles representam. Mas todos esses erros devem ser combatidos. Não podemos dizer que a gente vai
Porque o padre, o bispo tal, está dizendo que o ecumenismo, essa maluquice que coloca a santa religião ao nível de doutrinas de demônios, é lindo e maravilhoso, e a gente vai bater palma para o que o padre, para o que o bispo, ou seja, lá até, às vezes até o papa que faça. Quando os ministros de Deus estão em erro e a gente sabe que ele está no erro, logicamente devemos desobedecê-lo, não por rebelião, mas por obediência às leis divinas, para mostrar até para eles mesmos que eles estão contra a lei divina. Por isso, antes a Deus do que ao homem. Quinto mandamento: não matarás. Após o imenso dilúvio universal, a primeira e a única proibição que Deus impôs aos homens foi esta: o sangue de vossa vida eu o vingarei da mão de todos os animais e da mão do próprio homem. Gênesis capítulo 9, versículo 5. O pecado do homicídio é tão atroz e Deus se aborrece a tal ponto que promete castigar até animais pela morte dos homens. E manda matar o animal que ferir algum homem, como está em Gênesis capítulo 9, versículo 5, Êxodo capítulo 21, versículo 28. São os homicidas os mais encarniçados inimigos do gênero humano e de toda a natureza, por cujo amor Deus declarou ter criado tudo o que existe. Gênesis 1, 26. Quanto ao autor de um homicídio, a todos é proibido matar, sem nenhuma seleção ou distinção de pessoa, por mais humilde e desprezível que seja a vítima. Todas são protegidas por esse preceito. Não é permitido suicidar-se, porque ninguém dispõe assim de sua vida, que possa a sua vontade procurar a morte com sua própria mão. O preceito não tem por teor as palavras não mate o outro, mas diz simplesmente não mates. É também absolutamente ilícito dar ocasião a um homicídio por meio de conselho, dinheiro, cooperação pessoal ou qualquer outra maneira. Não é lícito irar-se contra o próximo, como diz nosso Senhor. Todo aquele que se enraivecer contra seu irmão será réu perante o juízo. Quem disser raca e chamar seu irmão de louco será réu do fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículo 22. Ainda que reprima a cólera dentro de si mesmo. Todavia, muito mais grave é a falta de quem não receia tratar seu irmão com palavras injuriosas. Porém, esse pecado só se verifica quando não há nada que possa justificar nossa indignação perante a Deus e suas leis. Salmo 4, versículo 5, Efésios capítulo 4, versículo 26. Temos razão perante a Deus e suas leis. Temos razão de alterarmos toda vez que corrigimos alguém por causa de suas faltas. Comete homicídio, se não de fato, ao menos pelo desejo do coração. Ou seja, matar não é só com a nossa própria mão tirar a vida. A cólera do cristão não deve proceder dos sentidos carnais, mas da ação do Espírito Santo, já que nos compele a dignidade de templos do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, nos quais habita Jesus Cristo. Efésios 3,17. Nesse preceito, o ódio também é proibido, porque é homicida aquele que odeia seu irmão. Primeira Epístola de São João, capítulo 3, versículo 15. Segue-se necessariamente que isso também inclui o preceito do amor e da caridade. Os serviços de caridade e bondade tornam-se muito mais grandiosos quando prestados aos inimigos. Amai aos vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Mateus 5,41. Esse preceito nos orienta a perdoar as injúrias para abranger em si toda a plenitude da caridade. Consiste em esquecermos e perdoarmos de bom coração todas as injúrias recebidas. Não só são chamados de bem-aventurados os que perdoam sinceramente, nada de falsidade, nada de da boca para fora. Mateus 5, 4.
mas também já alcançaram de Deus o perdão dos seus pecados. Livro de São Marcos, capítulo 1, 25, Colossenses 3,13. Outra vantagem é que consideremos certa nobreza e perfeição da alma, pois o perdão das injúrias nos torna de certo modo semelhante a Deus, que faz nascer o seu sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e injustos. Lucas 6,35. Algumas observações que também devem ser feitas. A biologia descobriu que a vida começa com a fecundação entre os gametas masculinos e femininos. Sendo assim, sabendo que os contraceptivos provocam aborto por destruir a vida em seu início, pílulas anticoncepcionais e DIU, se enquadram entre os homicidas, os usuários de tais abominações, excetuando-se os que usam pílulas para um outro tipo de tratamento médico. Observação 2. Não é proibido matar animais, como querem aí os ecologistas. Se Deus permitiu aos homens que se alimentassem deles, também permitiu que os matassem. E devemos entender que os animais não foram feitos seres como imagem e semelhança de Deus. Portanto, não gozam desse direito como os seres humanos. Como querem aí essas falsas ideologias. Aliás, toda ideologia é quando a gente percebe e confronta com as divinas leis, com aquilo que foi divinamente revelado e virou doutrina da igreja, a gente vê que toda ideologia, na verdade, é um ato de rebelião contra Deus, como é o caso de defesa dos animais. Os animais não foram feitos em imagem e semelhança de Deus, portanto não gozam do direito não gozam desse mandamento de não matar. Na verdade, isso é uma grande blasfêmia, né? Esses movimentos que defendem animais como direitos. Na verdade, é como se estivesse dizendo: eu não aceito ser semelhante e ser imagem de Deus. Meu semelhante não é mais Deus. Eu não reflito a Deus, eu reflito ao cachorro, eu reflito ao gato, ao papagaio. Isso é de uma blasfêmia sem tamanho, esses movimentos que defendem animais, pois partem de um princípio anticristão, contrário totalmente ao que Deus estabeleceu como regra. Explica Santo Agostinho: não matarás, não entendemos que se refira às plantas, também como querem os ecologistas, porque não tem nenhuma sensação, nem aos seres brutos e racionais, porque não se liga a nós por nenhuma relação de sociedade. Perfeita explicação de Santo Agostinho. E dentro dessa igreja aí nova, né, e moderna, tá todo mundo alinhado aí com essas correntes animalescas, animistas, sei lá como é que se chama isso, e achando que estão crente, abafando que a igreja também defende isso, né? Porque grande parte, talvez a maior parcela dos nossos pais na fé, dos transmissores da fé, também aderiram a todo esse erro, esses erros, cheio de ideologia. Terceira observação: executar criminosos é uma espécie de morte lícita, pois compete às autoridades. Foi-lhes dado o poder de condenar à morte pelo que punem aos criminosos e defendem os inocentes, de acordo com uma sentença legalmente lavrada. Não é justiça com as próprias mãos, é sentença legalmente lavrada por um juiz legalmente investido. Se o fim da lei é garantir a segurança e vida dos homens, as sentenças capitais dos magistrados obedecem à mesma finalidade, enquanto eles são legítimos vingadores dos crimes, reprimindo a audácia e violência mediante a pena de morte, não podendo assim serem culpados de homicídio.
Pelo contrário, são fiéis executores da lei divina que proíbe matar. Logicamente, é a mesma coisa de um médico, né? O médico ele é proibido arrancar órgão de qualquer pessoa. Mas a doença de um órgão, se essa doença for espalhar para os outros órgãos bons, abre-se uma exceção bastante racional para evitar que a doença atinja órgãos bons, aquilo que era inicialmente ilícito ao médico fazer, que é tirar um órgão, passa a ser lícito. Agora ele pode tirar, para que aquilo ali não expanda e comprometa outros órgãos. A mesma coisa é o criminoso dentro da sociedade, né? É como se ele fosse uma doença que coloca em risco a vida das pessoas ordeiras. Então ele precisa ser eliminado por uma sentença lícita de um juiz lícito. Aliás, os grandes defensores dos bandidos, né, quando a gente vai pesquisar, são lá os humanistas, são os marxistas, os iluministas, todos esses grupos de anticatólicos que vêm aí aparecendo no decorrer dos séculos. Esses são os grandes defensores dos criminosos. E por coincidência, né, aliás, não tão por coincidência, todos eles são os grandes defensores do aborto. Para eles são absurdo você condenar um criminoso que põe em risco a ordem social. Agora eliminar um inocente na barriga da mãe, aí pode à vontade. Essa é a lógica desses filhos das trevas. Quarta observação: matar em guerra justa. Não pecam aqueles que, em guerra justa, tiram a vida dos inimigos, não por cobiça ou crueldade, mas unicamente por amor da causa comum do seu povo. Isso você pode se encontrar até na Suma Teológica, outra grande pérola da fé católica, a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Era um livro que quem quer entender a fé católica é o maior teólogo da história da Igreja, até hoje. A Suma Teológica, para um católico que gosta de estudar, que quer aprender a fé, que quer ser um católico militante, que quer defender o que é certo, mas se vê perdido nessa crise do clero, que nada ensina, que nada fala, que nada condena. A Suma Teológica é de fundamental importância, assim como o Catecismo Romano, que é de onde veio a maior parte desse material que eu estou aqui falando. Catecismo Romano, em primeiro lugar, porque é a Igreja falando. Observação 5. Matar por acidente. Não infringe esse preceito quem mata um homem por mera casualidade, como ocorre sem nenhuma intenção ou premeditação ou ódio, não entram na categoria desse pecado, lógico. Vamos ver um exemplo também em Deuteronômio 19:4. Porém, no homicídio acidental, pode haver pecado quando uma pessoa mata a outra numa ação injusta. Por exemplo, agredir uma pessoa e esta venha a óbito. Não foi a intenção do autor, mas ele não deixa de ter culpa porque, como já vimos, é ilícito agredir outra pessoa. E antes da agressão vem o ódio, a ira, como foi falado anteriormente. Segundo, quando alguém mata o outro por negligência e descuido, por não tomar os cuidados necessários que todos, racionalmente, de forma ou até pelo bom senso, sabia que era necessário. Sexta observação: legítima defesa. É evidente que não transgride esse preceito de não matar quem mata outra pessoa em defesa de sua própria vida, se tiver usado todas as precauções necessárias. Não ferir mortalmente se um golpe leve basta para neutralizar a agressão. Não será lícito matar alguém para defender a própria honra, sua fama ou evitar uma sentença injusta. Interessante isso aqui, né? A legítima defesa, quem mata uma pessoa para defender a própria vida, ela não está no pecado de não matar. Agora, uma observação que é muito interessante é que também isso não é em absoluto. A pessoa ela deve ter tentado evitar essa situação.
ela deve ter tomado as precauções para não chegar a esse limite. Não pode também alegar legítima defesa uma pessoa que poderia neutralizar a situação sem matar, dando um golpe mais leve, que pudesse neutralizar sem matar. Se isso era possível, e aí sim a pessoa, e ainda assim, a pessoa agrediu mortalmente, aí de fato ela não se enquadra na legítima defesa. Também não se enquadra a legítima defesa logicamente, né? O bom senso diz isso, né? Uma pessoa vem lhe agredir com a mão, com o pé, e você dá um tiro na cabeça e dizer que foi uma legítima defesa. Não existe proporção entre uma agressão de um soco, de um pontapé, com uma pessoa puxar uma arma e dar um tiro. É bem desproporcional. Sexto mandamento: não cometerás adultério. Sendo o mais estreito possível o vínculo que une marido e mulher, nada pode haver de mais agradável para ambos do que a certeza de se amarem mutuamente com um amor exclusivo. De outro lado, nada lhes é mais penoso do que sentir como esse amor é legítimo e obrigatório se desvia deles, para aplicar a outras pessoas. Esse preceito interdiz a luxúria e o adultério, para que ninguém se atreva, pelo crime do adultério, a profanar e destruir a santa e nobre união do matrimônio, que costuma ser uma grande fonte de caridade. O adultério é proibido por ser uma violação do leito conjugal, quer seja alheio, quer seja próprio. Se uma pessoa casada peca com uma pessoa solteira, profana seu matrimônio. Se uma pessoa solteira peca com um cônjuge alheio, profana o matrimônio alheio. Santo Ambrósio e Santo Agostinho ensinam que, sobre a proibição do adultério, está ligado tudo o que seja desonesto e impuro. No Gênesis tem a mesma sentença de Judá com a sua nora, Gênesis 38, 24. No Deuteronômio contém a esclarecida lei de Moisés de que entre as filhas de Israel não houvesse nenhuma mulher perdida, Deuteronômio 23, 17. Tobias exorta seu filho: guarda-te, ó meu filho, de toda a impureza. Tobias 4,13. O eclesiástico diz por seu turno: envergonhai-vos de fixar os olhos em uma mulher de má vida. Cristo nosso Senhor também diz no Evangelho que do coração vem do coração os adultérios e os atos de luxúria que maculam o homem. Mateus 15, 19. São Paulo condena muitas vezes esses vícios com severas expressões: fugir da impureza, foge da impureza. Primeira carta aos Coríntios 6,18. Não vos comuniqueis com os luxuriosos. Primeira carta de Coríntios 5,9. A luxúria, porém, e toda espécie de impureza e cobiça, nem sequer de nome seja lembrada entre vós. Efésios 5:3. Nem os impuros, nem os adúlteros, nem os sodomitas possuirão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, de 9 a 10, primeira epístola de Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Este preceito engloba qualquer luxúria íntima do coração, pois Cristo nosso Senhor declarou as seguintes palavras: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que todo homem que olhar com maus desejos para alguma mulher, já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus 5, 27 e 28. Logicamente serve para a mulher também, claro. Em tempos de sensualidade, os requintes da moda agradam muito à vista, mas provocam não raro fortes tentações impuras. Deve-se lembrar que a forma vulgar de se vestir da mulher, principalmente hoje, né? A forma vulgar de se vestir da mulher: calça colada, blusas decotadas, mini saias, mini shorts, roupas de banho em público, biquínis fio dentais, maiô, tudo que mostra o corpo ou deixa
até veste o corpo, mas de forma provocativa, despertando a libido do homem. E esse homem vai cobiçar essa mulher que assim se veste. E o que é pior, muitas católicas, por desinformação e às vezes porque não querem entender, acaba sendo de fonte de condenação de muitos homens. E o que possivelmente vai ser a fonte de condenação dela. Agora imagine a quantidade de mulher, não só mundanas como católicas, que se vestem dessa forma, calça colada, blusa decotada, usa biquíni, usa maiô, usa shortinho curto, usa saia curta. Quantas dessas mulheres, o que será dessas mulheres quando estiver diante do tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo e ver a quantidade de homem que ela levou para o inferno pelas suas más vestimentas que provocaram a cobiça que já é classificada por nosso Senhor como adultério. Fica aí a reflexão para vocês, mulheres. Como é que vocês estão se vestindo? Acresce a esta provocação da luxúria as conversas torpes e obscenas, as tais conversas picantes, como é dito. As palavras obscenas são como um facho que põe a arder o coração dos adolescentes. As más conversas, diz o apóstolo, corrompem os bons costumes. Primeira carta aos Coríntios 15:33. Piores ainda surtem as festas e músicas sensuais e voluptuosas que degeneram e corrompem o ser humano, despertando os seus instintos mais baixos. Algumas coisas estão bem evidentes, né? Um pagode, um funk, um axé, um samba, forró, músicas cheias de sensualidade, onde o que justamente chama a atenção dessas músicas é justamente as danças sedutoras. Pode observar que as pessoas que frequentam e vão para esses locais vão com esse tipo de pensamento na cabeça. Todas essas festas devem ser evitadas com o maior escrúpulo. Nesta categoria entram também os livros obscenos e os romances, as pervertidas novelas. É um dever evitá-los, bem como imagens indecentes, porque tais coisas arrastam com maior violência a prazeres sensuais, inflamam para o mal o coração do homem. Devemos evitar também os olhares indiscretos, pois muitas vezes ateiam a luxúria no coração. A isso alude as palavras de nosso Senhor: se teu olho for ocasião de pecado, arranca-o e lança-te para longe de ti. Mateus 5:29. Os que não equilibram os prazeres da comida e bebida, a intemperança, podem cair em adultério. Eu os saciei e eles cometeram adultério, diz o profeta Jeremias 5:7. O ventre cheio e saturado provoca sensualidade. A embriaguez também é fonte de luxúria e o apóstolo diz: não vos embriagueis com vinho, pois nisso há luxúria. Efésios 5:18. Mas vamos repetir para também evitarmos o puritanismo. O apóstolo diz: não vos embriagueis. Não é que nós não podemos beber nada alcoólico nunca. Beber socialmente, regradamente, sem nos embriagar, não há nada de mais nisso. Os bêbados não entrarão no reino dos céus. Observe que mais uma vez ele fala dos bêbados, dos excessos. 1 Coríntios 6:10. Devemos deixar claro que se trata do consumo exagerado e não do uso moderado. Consideram-se também adultérios os que sustentam meretrizes e concubinas, os que adulteram a finalidade moral do sexo, que é ser feito exclusivamente entre um homem e uma mulher somente após a realização do sacramento do matrimônio. Isso aqui é até bom repetir, porque muitos casais católicos também já não aprendem, já não têm, e quando aprendem não têm mais interesse em praticar.
Faz de conta que não viu, faz de conta que não entenderam. Ouvido de mercador. Consideram-se adultérios os que sustentam meretrizes e concubinas, os que adulteram a finalidade moral do sexo, que é ser feito exclusivamente entre um homem e uma mulher. Exclusivamente após a realização do sacramento do matrimônio. Nada de morar junto, nada de amaziamentos, nem apenas casamento civil. É um sacramento divino. Casou no civil, é a bênção do Estado laico, do Estado anticatólico. Cabe aqui também duas observações. Observação 1. A função biológica do sexo é a geração de filhos e a preservação da espécie. É assim em qualquer ser reprodutivo. Os filhos são bênção de Deus que serve para fortalecer ainda mais a união conjugal e aumentar o amor e colaboração entre os esposos. Ainda que legitimamente casados, vamos prestar atenção, ainda que legitimamente casados, cometem adultério o cônjuge que usar de artifícios contraceptivos, vasectomia, ligadura de trompas, camisinha para evitar filhos, pois a relação se torna um mero instrumento de prazer pessoal, fechada à finalidade por Deus estabelecida. E se é por Deus estabelecida, vai se refletir na ordem biológica das coisas. Ao estudarmos biologia, vemos lá, aparelho reprodutor masculino. Aparelho reprodutor feminino. Para que serve? O próprio nome já explica. Reprodutor. Segunda observação, eu já citei aqui um pouco, os que estão apenas em união civil ou morando juntos se enquadram também entre os adúlteros, pois não foi o matrimônio instituído pela lei civil e sim por Deus. É sacramento estabelecido por nosso Senhor. O principal meio interno de combater esse pecado é reconhecermos o quanto ele é torpe e funesto. Trata-se de um vício pernicioso. Podemos averiguá-lo pelo fato de serem os homens totalmente excluídos do reino de Deus para o fogo eterno, em consequência desse pecado. Gálatas 20, 19. Por isso representa a maior de todas as desgraças. Sem dúvidas, tal desgraça por si é comum a todos os pecados mortais, mas neste pecado ela oferece uma nota particular. Quem o comete peca contra o próprio corpo, como nos ensina o apóstolo. Fugir da luxúria, pois qualquer outro pecado fica fora do corpo, mas quem se entrega à luxúria peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6,18. No dizer do mesmo apóstolo, o cristão é um templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19. Ora, violar esse templo pela luxúria não é outra coisa senão expulsar dele o Espírito Santo. Ora, como o temor da infâmia é muito eficaz para levar o homem à prática da obrigação e para desviar das coisas proibidas, a pessoa deve ficar ciente que o adultério imprime nos homens um pesado sinal de desonra pública. Assim declara a Sagrada Escritura. O adúltero perderá sua alma por causa da loucura do seu coração. Acumula para si a infâmia e a desonra, e sua vergonha jamais desaparecerá. Provérbios 6,32. Meditar os castigos da luxúria. Podemos medir a gravidade deste crime pela severidade do seu castigo. Por prescrição do Senhor, no Antigo Testamento os adúlteros eram apedrejados, como no livro de Levítico 20:10. É um bom exemplo. Às vezes, por causa de um único ato libidinoso, foi exterminado não só o delinquente, mas a cidade inteira de Siquém, como está no Gênesis 34. A destruição de Sodoma e outras cidades vizinhas, Gênesis 19. A execução dos israelitas que pecaram com as filhas de Moabe no deserto, Números 25. A destruição da tribo de Benjamim, Juízes 20.
Os luxuriosos não respeitam absolutamente a Deus, nem a boa fama, nem a dignidade pessoal, nem a condição dos filhos, nem sequer a própria existência. Como disse Oséias, esse pecado arrebata o coração do homem e o leva à cegueira. Oséias 4:11. Por fim, por aqui ficamos aí nesse nosso ensinamento baseado nesse grande catecismo que é o Catecismo Romano, é o melhor de todos os catecismos publicado pela Igreja e que seria a orientação número 1 de qualquer católico, né? Deveria ser o primeiro livro, ali principalmente para quem já está ali na faixa ali da adolescência, já desde cedo. O papai e a mamãe se juntar para ler o catecismo em família já seria um excelente começo. No próxima publicação vai ser uma continuação aí dos mandamentos. Vimos o primeiro, o segundo e o terceiro no primeiro vídeo. E agora, terceiro. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Terceiro. Não, quarto, quinto e sexto mandamento. Então, por enquanto ficamos por aqui. Até a próxima publicação.